Vocês estão bem? A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus hoje? Amém. Nós estamos em uma série muito preciosa, o poder por trás da tristeza. Começamos semana passada, foi muito poderoso. Eu entusiasmo você a ir no YouTube ou em outras plataformas como Deezer, Spotify, podcast, para ouvir o áudio. Foi muito poderoso o nosso primeiro dia da série semana passada. E nós provavelmente vamos até semana que vem. Vamos ter uma surpresa aí para vocês semana que vem para encerrar a série. O poder por trás da tristeza. Para quem não veio semana passada, quando você lê essa frase no primeiro momento, o poder por trás da tristeza, talvez venha na sua mente que o significado dessa frase é que nós vamos falar para você qual é o tipo de ação do diabo que está por trás da tristeza que você sentiu em algum momento da sua vida, que você está sentindo agora. É fato que existe algumas tristezas que não são causadas pelo Senhor e de fato tem raiz no diabo, tem raiz nesse mundo caído, mas nós estamos falando do poder por trás da tristeza, do poder que está nos aguardando por trás da tristeza. O poder que a tristeza que vem de Deus gera em nós. O que uma tristeza saudável pode produzir em nós? Eu sei que alguns, quando ouvem tristeza saudável, parece que não faz sentido, mas vale lembrar que Deus criou você, amém? E na sua infinita sabedoria, nas suas emoções, Ele não colocou apenas alegria, mas Ele colocou uma expressão chamada tristeza, que pode ser expressa de maneira saudável, trazendo poder, trazendo crescimento para você, para a sua vida. E a gente vai falar hoje sobre pelo menos três tristezas na Bíblia, que são saudáveis e que cooperam para que você cresça, que cooperam para o poder de Deus. Semana passada a gente desconstruiu a ideia de que todo desconforto que nós encontramos na vida vem do diabo. Nós desconstruímos a ideia que o aprendizado ele precisa ser sempre lúdico, ele precisa ser sempre confortável. Nós aprendemos semana passada, aqui comigo falando, mas eu acho que a vida já tem te ensinado que alguns processos não são confortáveis, mas são extremamente benéficos e poderosos para você. Provavelmente as áreas da sua vida que você é mais desenvolvido, que você é mais maduro, é fruto de alguém que não fugiu do processo e se deixou ser aperfeiçoado. Amém? Então vamos lá. Primeira tristeza saudável. Tristeza para compaixão. Abra sua Bíblia comigo lá em Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4. Eu já ministrei algumas vezes já na minha vida sobre Neemias. É um homem que a vida dele fala muito comigo, porque Neemias, ele estava com uma vida comparada com os seus conterrâneos, com o seu povo confortável. Apesar dele estar em exílio, ele estava numa posição de privilégio, servindo à mesa do rei, tendo acessos que as outras pessoas não tinham. E enquanto Neemias estava servindo à mesa do rei, o povo dele estava padecendo, o povo dele estava sofrendo. Mas Neemias
ele se move em compaixão quando ele fica sabendo que, apesar dele ter alguns privilégios, o povo dele, que tinha o mesmo sangue que ele, estava passando por humilhações, estava passando por privações. Ele se move em íntima compaixão e ele chora pelo seu povo e ele abre mão do lugar de privilégio que ele tinha para poder favorecer o seu povo. Ele não só abre mão do lugar de privilégio, mas ele usa tudo aquilo que ele conquistou, servindo ali, conquistando o coração do rei, para favorecer o povo dele. Neemias me chama muita atenção como José, que foi lançado à frente, né? José foi lançado à frente para poder salvar, preservar os seus irmãos. E ele passou por algumas privações, né? Então, acho que todos aqui conhecem um pouco da história de José, lançado no poço, lançado na prisão, e tudo isso para que no tempo oportuno ele tivesse sido esticado o suficiente, tivesse se tornado o líder que ele tinha que se tornar para poder libertar um povo e favorecer os seus irmãos. Então, Neemias, como José, ele estava na hora certa, no lugar certo e decidiu fazer a coisa certa. Porque deve ser muito tentador você estar no lugar certo, na hora certa, e decidir fazer a coisa certa, te tirar desse lugar de privilégio. Deu para entender? Você está na hora certa, no lugar certo, com privilégios ali que Deus te deu, e agora Deus fala, larga tudo. Fui eu que te dei, fui eu que te coloquei aqui, mas larga tudo agora, porque você precisa usar isso para favorecer os seus irmãos. Olha isso, meu irmão. Você tem que sentir a dor do outro para fazer isso. Você tem que sentir a dor do outro. Você tem que conseguir olhar além do que os seus olhos naturais, né? Melhor. Você precisa conseguir olhar além da alegria que você está sentindo de estar naquele lugar de privilégio. Você precisa entrar num lugar de uma boa tristeza. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa, mesmo estando num lugar maravilhoso, que é a vida do crente, aleluia, amém? Uma vida abundante, o lugar lindo que nós estamos em Deus, de vez em quando, é saudável nós olharmos para o outro e conseguirmos, por algum tempo, sair desse lugar de alegria que é lícito, é bom, e entrar num lugar de tristeza, que é bom também, que é saudável também, que a Bíblia chama de íntima compaixão, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É viver uma tristeza que não é sua, mas se torna sua, porque você se coloca no lugar do outro. Neemias, vamos ler. Vamos lá. Nós vamos ler apenas isso, depois você pode ler em casa para entender o contexto. Espero que você leia, não espere a próxima novela da Record. Quando ouvi essas coisas, que coisas? Quando ele ouviu como estava a sua terra natal. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Gente, estava tudo bem. Ele estava feliz, ele estava alegre, como a gente está alegre, está feliz. Mas isso é uma estrutura emocional saudável. Percebe que não conseguir, preste atenção, acho que você vai precisar pensar um pouco para entender o que eu quero dizer. Percebe que não conseguir sair da alegria quando você precisa também não é saudável? Uma estrutura emocional saudável, ela vai transicionar nesses lugares. No tempo certo, na hora certa. Ele está num lugar de alegria. Mas agora, se ele continua alegre, depois de ouvir o que ele ouviu, o que você vai pensar de Neemias? Que cara insensível. Percebe como a alegria
é bênção, mas a tristeza também é. A tristeza comunica algo do coração de Deus também. A tristeza comunica também o caráter de Deus. E eu confesso que isso que eu estou dizendo agora, eu estou percebendo aqui, ensinando para vocês. A tristeza também comunica algo do caráter de Deus para as pessoas, meu irmão. Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós recebemos todo o seu caráter. E faz parte do caráter de Deus sentir a dor do outro. E quem nos dá isso não é a alegria, quem nos dá isso é a tristeza. Se Neemias ouve isso tudo, que o povo está passando fome, que a cidade está em ruínas, que as pessoas estão vivendo uma situação de vulnerabilidade na rua, e ele dá um sorriso, e vai embora. Quem seria Neemias nessa história? Que nós pensaríamos nele? Que homem insensível, que homem arrogante. Ele já esteve lá, não é? Ele já esteve lá, ele fazia parte desse povo. Será que Deus não o colocou aqui para isso? Para nos favorecer? A rainha Esther, quando o tio dela, Mardoqueu, compartilha com ela que havia um decreto que mandava caçar todos os judeus, e a rainha Esther era judia, mas estava, entre aspas aqui, infiltrada, né? Não era do conhecimento do rei que ela era judia. E Mardoqueu chega para ela e diz: olha, Esther, há um decreto, o rei, ele mandou caçar todos os judeus. E aí ele diz: Esther, será que não foi para isso, para esse momento, que Deus te colocou onde Ele te colocou? Ele está dizendo: Esther, você é uma arma secreta de Deus para um tempo oportuno. E muitos de vocês são armas secretas de Deus para um tempo oportuno, para responder um momento. Eu estou orando para poder, não vou aqui entrar em detalhes, mas eu estou orando para esse ano viver uma loucura aí. Alguns sabem do que eu estou falando. Levar a igreja a conquistar algo que vai ser uma verdadeira loucura, uma bagunça nessa cidade. Algo que vai mexer com muita gente, vai mexer com o espírito de prostituição dessa cidade, vai mexer com o espírito político dessa cidade e vai mexer com o espírito religioso dessa cidade. E na oração, quinta-feira, eu falei para Jesus: Jesus, você quer esse lugar, eu te dou esse lugar. Eu sou o tipo de pessoa, Jesus. Eu sou o tipo de pessoa que você pode procurar para fazer coisas desse tipo. Eu sou essa arma secreta, Jesus. Me usa, eu estou à disposição. Você está precisando de um doido para fazer isso? Estou aqui. E você é um doidinho para algo, amém? Você é um inconsequente, entre duas aspas, para algo que Deus vai chamar que só você pode fazer. Mas você não vai conseguir fazer isso se você ficar como Esther, que talvez olhou e falou assim: nossa, meu cargo vai ficar ameaçado. Porque talvez o rei toque um trem que eu vou te falar, viu? Falando com vocês, eu vi que a minha pulseira está do lado errado, me deu uma agonia. Eu tentei, gente, não mexer. Eu prometo que eu tentei. O meu cargo, ele pode ficar exposto, porque o rei, ele pode livrar o povo porque eu estou pedindo, ou ele pode cortar minha cabeça, porque eu também sou uma judia. E aí ela teve que decidir agora entre a alegria e a tristeza. A alegria que era boa e lícita até ali, e a alegria que ia passar a ser diabólica. Está entendendo isso? A alegria que ia passar, ia deixar de ser agora algo que revela o caráter de Deus. Ela saía ali alegre, mas do que eu sinto muito, está tudo bem para mim. Vou ficar com o meu cargo,
vou ficar com a minha posição. Mas o que Esther ouve de Mardoqueu? Olha, se você fizer algo, você vai participar daquilo que Deus quer fazer. Agora, se você também não fizer, saiba que Deus é Deus e Deus pode nos livrar. Mardoqueu está dizendo, você vai decidir agora se você vai participar do que Deus quer fazer ou não. Só que às vezes, para participar do que Deus quer fazer, gente, nós vamos passar por desconfortos. Ele mesmo disse que por causa dele seríamos perseguidos. Outra tristeza que é saudável é quando nós nos deparamos com a exclusão de um determinado grupo, porque a gente decidiu fazer a vontade de Deus, e para eles aquilo que nós estamos fazendo é uma ofensa, e eles se afastam. Aí Jesus diz, quando forem perseguidos pelo meu nome, se alegrem. Gente, ele não está dizendo que nós não vamos ficar tristes, ele está dizendo, se alegre pelo privilégio de estar sentindo falta por meu nome, de estar passando perseguição por causa do meu nome. Se a gente cria uma igreja que demoniza o desconforto, que demoniza a tristeza, nós criamos uma igreja que é um berçário, não um exército. Um bando de gente mimada. Que no primeiro desafio, na primeira humilhação, por causa de Jesus, no trabalho, na universidade, na família, vai negar o Senhor. Vai retroceder. Vai desistir. Porque vou passar vergonha. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Essa é a ousadia que os apóstolos viviam. Às vezes a gente olha ali, o apóstolo Paulo passando por prisões, passando por privações, e a gente acha que aquele homem, em nenhum momento ele sentiu dor. O próprio Jesus sentiu. O próprio Jesus sentiu no Getsemane, minha alma está profundamente angustiada. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos ler daqui a pouco, ele diz, ainda que o meu exterior se corrompa, ele está dizendo, exteriormente eu me canso, eu me machuco, eu me frustro, mas o meu interior se renova. Meu irmão, isso é incrível. Então, se nós tiramos a tristeza, nós vamos ter uma igreja fraca, uma igreja mimada, uma igreja que não pode liderar o mundo, porque liderar é lidar com desconfortos. Liderar é lidar com desconfortos, porque liderar é ser pioneiro, liderar é estar à frente. E se você está à frente, muitas vezes você está trilhando um caminho que ninguém trilhou. Então, às vezes, pela ignorância, as pessoas não vão entender e não vão te dar o apoio daquilo que você acha que elas têm que te dar. E aqui um outro erro. A gente tem aprendido que o mundo sempre nos deve alguma coisa. Ninguém te deve nada, meu irmão. Ninguém te deve coisa alguma. É você que está sempre em dívida. A Bíblia diz que nós devemos dever amor às pessoas o tempo todo, mas você não deve esperar absolutamente nada. Não é que você não vai receber. Quer dizer que você não vai viver esperando. Nós somos chamados para dar, nós somos um celeiro transbordante, nós somos uma fonte de água que jorra vida, 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 vida. Então Esther, Neemias, José, viveram esse ponto de virada, meu irmão. Da tristeza, da alegria, para a tristeza saudável e poderosa, que deu a eles a capacidade de transformar um cenário. Esse ponto de virada deu a eles a capacidade de receber o caráter de Deus, consequentemente o poder de Deus liberado, quando você se move em íntima compaixão. Quero só ler para você, você anota se você quiser. João 11:35, para mim, um dos versículos mais poderosos do Evangelho.
João 11:35. Alguns dizem que ele é o menor da Bíblia, outros dizem que ele é o segundo menor, mas faz jus ao ditado que nos pequenos frascos há os melhores perfumes, né? Não precisa gastar semanas para decorar. Se você não tem nenhum versículo da Bíblia decorado, eu vou te dar um agora. Eu acredito que você consegue decorar esse aqui. Até os mais esquecidos. João 11:35. Jesus chorou. Para mim, um dos versículos mais poderosos do Evangelho. Porque esse versículo revela um Deus que se compadece de nós. Um Deus que se coloca no nosso lugar. Um Jesus que é gente como a gente, meu irmão. Gente como a gente deveria ser. Por isso é poderoso. Resume aqui Hebreus. Hebreus que apresenta o sacerdócio de Jesus como um sacerdócio que é capaz de se compadecer de nós. Por isso ele é poderoso. Um versículo que revela o poder do sacerdócio de Jesus. Jesus chorou. A força motriz dos milagres de Jesus sempre foi, e ele se moveu em íntima compaixão. Íntima compaixão. O que liberava a violência dos milagres no ministério de Jesus era a capacidade dele se colocar no lugar do aleijado e imaginar o que é uma vida aleijado. De se colocar no lugar do cego e dizer, isso dói, e não é para ser assim. Mas primeiro ele sente, primeiro ele experimenta, primeiro ele sai dessa ideia divina que a gente tem de nunca se entristecer. Ele sai desse Deus pagão que a gente criou, dessa ideia mentirosa, e ele mergulha no Jesus chorou, no Deus que é gente. Aleluia, meu irmão! Isso é incrível! Isso libera poder, e a gente acha que o que libera poder é termos uma pose desse Deus pagão, supremo, desse sacerdote da velha aliança, que não se aproxima do pecador, que é mais santo, que é mais divino, que transcende o natural. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Jesus não. Ele nos faz um convite, meu irmão, de entender que o poder está também no que nós chamamos de fraqueza, tristeza, o sentimento fraco. E ele se move em íntima compaixão e as pessoas são curadas. Eu sempre digo que dizia mais quando eu ensinava mais sobre dons espirituais, que as pessoas elas querem fluir nos dons, e é bom isso, elas querem curar, elas querem ver a ressurreição dos mortos, tal. Isso tudo é maravilhoso. E a gente ensina sobre isso. E em algum nível as pessoas até vivem, mas eu percebo que chega uma hora que a gente estagna. A gente crê em milagre, a gente vê alguns níveis de cura, mas a gente não avança para o extraordinário, a gente não avança um pouco mais, porque chega uma hora que o nosso nível de amor pelo outro não continua. Não vai junto com a nossa vontade de fazer milagre, de operar cura. E a gente percebe que muitas vezes o nosso desejo de ministrar uma cura e o outro ser curado não está na verdade no fato de que eu amo o outro e eu não quero que ele permaneça assim, mas é porque é uma oportunidade de respaldar o meu ministério e de eu ter uma experiência louca de ver alguém ser curado por meio da minha vida. O centro é eu. O centro é a minha experiência. Quantas vezes nós queremos orar por alguém para poder ter a experiência de ver o poder que nós carregamos. Para poder ver que legal, eu orei e alguém foi curado. Ainda que a gente não fale assim, mas só o fato de o outro não estar no centro e você estar no centro, já significa isso. Mas Jesus ele não curava para mostrar poder. Ele curava porque ele tinha poder, e o poder é o amor, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Era isso que liberava a violência dos milagres da vida de Jesus. Então, se a gente quer crescer
nas manifestações de milagres, nós precisamos crescer em amor, em íntima compaixão pelo outro. Quanto mais eu me coloco no lugar do outro, mais eu tenho capacidade de ministrar cura, mais eu vou liberar poder na vida do outro. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Esse ponto de virada transformou situações, transformou um povo, salvou um povo. E é isso que nós precisamos. De vez em quando, tomar um choque nas ruas dessa cidade e ver que, apesar do mundo alegre, feliz, lindo que nós vivemos, no Evangelho, no Reino de Deus, existe um mundo padecendo lá fora. A gente vive dois extremos. Aqueles que a gente vive uma vida abundante, não pode falar do caos que está lá fora, não pode se entristecer com o que está acontecendo lá fora, porque nós somos superiores, nós somos divinos. Ok, aí do outro lado está aqueles que também não pode falar do que nós recebemos em Jesus, uma vida de autoridade, uma vida abundante, uma vida alegre, porque o mundo não está assim. Meu irmão, nós podemos transitar nesses dois sentimentos, nós podemos entender que somos abundantes, que somos alegres, que somos abastecidos e prósperos em tudo, porém, assim como Deus Ele foi capaz de se colocar no lugar do outro. Nós podemos, vez ou outra, sair desse lugar e se colocar no lugar do outro. Não para permanecer na miséria. Porque tem gente que acha que caridade, que ser uma pessoa caridosa, é você ser um franciscano que desce ao nível da miséria e lá fica. E Deus se fez carne. Deus foi ao nível do pecado, da miséria, mas não para ficar ali conosco, mas para nos levar à plena estatura de Cristo. Nós descemos, nos compadecemos e não ficamos ali, e levamos. Vem comigo! Mas só é possível se a gente sentir a dor do outro também, gente. Essa bolha que a gente cria tem que ser quebrada. A gente tem que conseguir viver a loucura de num culto desse, a gente tá rindo, chorando, às vezes de alegria, pela presença, e sair daqui e ver o que está lá fora e chorar de dor. Agora, se você chora de dor e não faz nada, isso é pena. Também não é uma tristeza poderosa, saudável. A tristeza divina, ela produz algo. E vamos para o segundo ponto aqui. Eu preciso de Neemias aqui, amém? Eu preciso de Neemias aqui, meu irmão. Gente que gasta o que for preciso, financeiramente, emocionalmente, de tempo, pela vida do outro, quando necessário. Eu preciso disso, meu irmão. Preciso que você entenda o seu lugar. Preciso que, do mesmo jeito que a gente celebra na hora que a gente for chorar pelo estado da nossa cidade, a gente chore. A gente chora dizendo, Jesus, muda isso e nos usa. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Tristeza, a segunda tristeza, tristeza para o arrependimento. Tristeza poderosa. O que é arrependimento, gente? Lembrando que arrependimento não é apenas ficar chorando. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Então existe uma tristeza que nos ajuda a alcançar uma mudança de mente. Vamos ler. 2 Coríntios 7:9. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, agora eu me alegro. Mas ele destaca, eu não estou alegre pelo simples fato de vocês estarem tristes. Eu não estou rindo do seu desconforto. Eu estou alegre por causa do resultado. Isso é olhar além da situação. Isso é conseguir olhar além do momento.
Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Hoje, alguns, em nome da graça de Deus, querem desconstruir isso aqui. Mas isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo que é o maior pregador da graça. Ninguém, além de Jesus, pregou mais a graça de Deus e nos ensinou sobre a graça de Deus que o apóstolo Paulo. E é ele que está dizendo aqui agora. Eu vou dizer o que eu disse semana passada. Nós não podemos abraçar uma graça que tira de Deus o direito de ser pai. Toda graça que tira de Deus o direito de ser pai, ela é o que nós chamamos de uma graça doentia, ou hipergraça, quem quiser, escolha o nome que você quiser. Para mim, é uma graça não bíblica. Porque tira o direito de Deus dizer, você está errado. E Deus não está dizendo você está errado, no sentido de você está errado e você não pode mudar isso. Deus está dizendo você está errado, e eu estou dizendo isso porque você pode fazer melhor, porque eu te dei graça para isso, e eu vou te ajudar a alcançar isso. Eu estou com você nesse processo. A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que Ele ama. Então uma graça que tira de Deus o direito de dizer isso está errado, sem condenação, sem destruição, mas dizer isso está errado, é uma graça que tira o direito de Deus ser pai, porque Deus é pai, por isso ele corrige quando necessário. Não como a religião ensinou por aí, não é disso que eu estou dizendo. Vamos lá. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Para alguns vai ser necessário fazer um recorte aqui e dizer que o apóstolo Paulo não estava são nessa hora, para poder continuar com a sua teologia. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. Ou seja, não foi porque nós exortamos vocês, chamamos a atenção de vocês, que vocês estão tristes apenas por isso. Deus está produzindo algo em vocês. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, não produz acusação, não produz condenação, mas sim um arrependimento, uma mudança de mente que leva à salvação. Entenda a salvação aqui não apenas como ser livre do pecado, mas um lugar de vida abundante. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Existe então uma tristeza que pode operar depois que nós cometemos algum erro, que é a tristeza do acusador dos irmãos que o diabo traz, tentando te afastar de Deus, trazendo peso, trazendo condenação, mas faz parte do processo de arrependimento também uma tristeza que produz vida. E eu coloquei aqui para você entender que tristeza é essa, é entrar numa boa crise diante da verdade. Entrar numa boa crise. É ouvir num culto algo que você entendeu claramente, não porque alguém está falando, mas você entendeu que é a palavra de Deus. A palavra convenceu você. E você olha e você diz, eu não estou em linha com isso. E aí você sai entristecido, numa boa crise, sabe? Numa reflexão interior, dizendo, eu preciso mudar. Eu posso mudar. Eu posso. A graça de Deus, ela pode operar isso em mim. Se Jesus está dizendo que o padrão é esse, eu posso. Não por força, mas eu posso crer que Deus pode fazer. Se entristecer de maneira saudável é trabalhar nesse processo de salvação com Deus. É facilitar.
É cooperar, melhor dizendo. Aí, você ouve, nem todo culto eu vou para casa que eu estou sentado ouvindo, às vezes até o que eu estou ministrando, eu vou para casa rindo o tempo todo. Não que eu tenha perdido a alegria da vida, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu continuo tendo outras grandes alegrias, tendo coisas para celebrar, mas agora é a hora de viver a tristeza, a reflexão, diante de uma mensagem que mostrou para mim que eu posso crescer, que eu estou indo na direção errada, que eu estou fora do padrão de Deus, que é por isso talvez que eu esteja sofrendo. E aí eu entro numa crise boa. Aquele processo que a largata entra. A largata, ela entra numa boa crise, ela entra no processo de crisalidar, ela entra dentro de um casulo apertado. É desconfortável, é um lugar de pressão. As melhores revelações que eu já alcancei na palavra de Deus vieram depois de ambientes de pressão. Inclusive de textos que eu lia e ficava incomodado por não entender, por entrar em crise com aquilo, e eu meditando, no lugar de pressão, produziu crescimento. E aí a largata fica ali um período, e se ela está feliz só por uma coisa, que ela sabe que vai sair dali e vai voar. Ela sabe o objetivo, mas está pressionada, está desconfortável. É a boa crise, meu irmão. Nós amamos Jesus, amém? O que fundamenta a nossa fé é que Ele nos amou, mas isso não significa que nós não o amamos. Ele nos amou primeiro, sim, mas nós o amamos, meu irmão. E quando nós chateamos alguém que nós amamos, nós sentimos dor. Nós sentimos desconforto. Isso é se colocar no lugar do outro também. Então, existe uma tristeza que libera o poder da mudança, meu. E aí tem gente que quando vai entrando nesse sentimento num culto como esse, ou em outro, começa a fugir dele desesperadamente. Porque aprendeu que isso é diabólico, aprendeu que isso é acusação do diabo. E a gente precisa encontrar um lugar de sabedoria, de separar essas coisas. E aí foge, e aí está 1 ano ouvindo as mesmas exortações de amor, de crescimento, vida de Deus, mas que ele recebe como maldição. E muitas vezes pela formação que teve. Porque cresceu com um pai natural que educação caminhava sempre nos dois extremos. Ou pode-se fazer tudo, alguns cresceram assim, nunca ouviram não, então quando descobre que Deus fala não, piram. E outros cresceram num contexto que toda exortação gera dor, e aí eu estou falando de dor mesmo. Do pai, da mãe, do educador, que quando ia educar, trazia sofrimento, vingança, na hora de educar. E aí entende que não, que processo de educação, que confronto só pode ser ruim, porque a vida inteira a imagem que teve de pai, a educação, o não, só trouxe desconforto. Só que Deus não é o seu pai. Deus é o nosso padrão de paternidade mais alto, Ele está acima. Nós santificamos o Teu nome, nós separamos Ele, nós colocamos Ele acima das nossas experiências. Isaías capítulo 38, verso 3. Conta a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele começou a caminhar em uma rota contrária ao que Deus tinha para ele. E ele começa a caminhar para um lugar de morte. E ele recebe do profeta uma sentença, que se ele continuasse naquela direção, na verdade o profeta não diz nem o se, diz, você vai morrer, porque você pegou um caminho de morte. É fato que Ezequias estava num contexto diferente do nosso, porque não havia Cristo por nós. Ok? Mas nós podemos aprender algo aqui. Ezequias, ele ouve a sentença. E aí, ao invés de o que alguns fazem, faça o que quiser, Senhor.
que demonstra uma certa, para alguns, uma humildade, mas é uma grande arrogância. É uma grande defesa para continuar do jeito que está. Ezequias, ele ouve a sentença e ao invés de ele dizer, faça o que lhe aprover, Senhor. Você é Deus, faz o que você quiser. Ele entende o coração de Deus, que Deus não resiste a um coração quebrantado. E ele diz assim, lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Sinceramente, o ponto de virada aqui da sentença não foi o discurso de Ezequias bonito dizendo, olha, lembra-te, Senhor, de que eu fui fiel e de que eu caminhei sempre em retidão. Por quê? Porque isso aqui é um discurso não totalmente verdadeiro. Porque se Deus está trazendo uma sentença, é porque nem sempre ele andou nessa retidão toda. Mas o que realmente aqui foi o ponto que liberou a mudança da sentença, foi que ele chorou amargamente, não pelo chorar em si, mas porque revela que em algum momento ele entendeu que o que Deus estava falando era verdade, ele estava errado. Que ele estava vivendo um lugar de orgulho. Ele entendeu, eu preciso mudar. Eu tomei uma rota que eu não deveria. E olha o que acontece. O mesmo profeta que disse, Isaías, que disse para ele, vai vir aí morte, por causa da rota que você tomou. O profeta volta, amando de Deus, e diz, assim diz o Senhor, o teu Deus, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Foi esse processo que liberou esse poder para um lugar de abundância, um lugar de vida, um lugar de salvação. Terceiro e último, tristeza para a glória. Uma tristeza que libera um poder de glória. 2 Coríntios 4, versos 16 e 17. Para quem quiser abrir, 2 Coríntios 4, versos 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora, olha isso, nós não desanimamos, mas não quer dizer que às vezes nós não nos sentimos desgastados. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha isso aqui. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todo o desconforto que eu estou passando está produzindo em mim um peso de glória que é maior do que tudo isso. Ou seja, o parto dói. As horas que antecedem um parto para uma mulher dói. Mas quando ela pega a criança no colo, ela sorri. No meio de um momento de choro, no meio de um momento de desconforto, quando ela pega a criança no colo, ela sorri. E a última coisa que ela está lembrando é do desconforto. Ela está segurando um peso de glória. Ela está segurando algo que é maior do que todo o desconforto que ela sofreu. Ao ponto de ir lá engravidar de novo. Mulheres, vocês são demais. Meu Deus, vocês são demais. Eu já senti uma dor parecida, e alguns homens já podem ter sentido, que é pedra nos rins. Os médicos dizem que é muito semelhante à dor do parto. E eu não consigo entender como que vocês ainda topam ter outro filho, se não entender esse verso, que é um peso de glória. Que é um peso de glória. E vocês carregam isso. Vocês carregam essa natureza de focar no resultado, de focar no resultado, de andar olhando à frente. Então, mulheres, peguem isso que vocês dão aula e apliquem a todas as outras áreas da vida de vocês. Amém?
Vocês já experimentaram na carne de vocês, aquelas que já tiveram filhos, na carne de vocês, que vale a pena se deixar ser esticado, literalmente, né? Porque vocês são esticadas, a barriga cresce, tudo precisa abrir espaço para a criança passar, vocês são esticadas. E libera um peso de glória, libera vida. Amém? Quando ele diz aqui, as leves e momentâneas tribulações, sofrimentos, produzem para nós uma glória eterna. Coloque aí, aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, uma glória eterna. Gente, nós estamos aqui todos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para chegarmos à plena estatura de Cristo, para alcançarmos uma glória eterna, alcançarmos a plenitude do que é ser humano divino. E os desconfortos da vida, alguns conduzidos pelo Espírito Santo, que nos leva ao deserto, para conhecer o poder que nós carregamos, que permite que cheguemos a lugares áridos, para entendermos que temos vida dentro de nós. Mas eu quero dizer também que aqueles sofrimentos que não foram provocados por Deus, que Deus não é a raiz, a morte, a destruição, uma pandemia, Deus pode não ser o causador, mas Deus consegue, na sua infinita sabedoria e poder, aproveitar disso para nos esticar e para nos entregar no final ao mundo mais fortes do que no começo, produzindo em nós um peso de glória, sendo aperfeiçoados. Último verso aqui, tristeza para a glória. Salmos 126, versos 5 e 6. E aqui nasceu toda essa série. Esse verso aqui é onde nasceu toda essa série. Eu estava um dia de manhã indo para a academia, isso é um lugar que eu penso em sofrimento. Ele não está aqui hoje, é na aula do Farnese. Se tem um lugar que eu vou meditando, você vê, né? Nasceu indo para a academia, porque eu vou buscando força na palavra de Deus, irmão. Eu vou buscando versos aqui para me dizer assim, você consegue, porque chega lá, meu irmão. Tem dia que ele acorda de mau humor, dá ruim porque ele está de mau humor. E tem dia que ele acorda muito feliz e dá ruim porque ele está muito feliz. Porque quando ele está muito feliz, ele quer treinar mais. Então a gente fica lascado de qualquer jeito. A diferença é que quando ele está de mau humor, ele só dá o treino. E desconta a raiva. Tortura a gente. E o dia que ele está feliz, ele participa do treino. E quando ele participa, é ele que dá o ritmo. Aí, meu amigo, é isso aqui. Ó. Aí eu indo, e eu estava meditando. Porque a minha alma, ela queria dormir, ela queria alegria de dormir. Então o negócio bom é dormir. Na hora errada pode ser um problema. Minha alma queria dormir, queria ficar em casa. Aqueles que semeiam com lágrimas, olha que texto poderoso para você ir para a academia. Meu irmão, eu não sou um bom coach. Eu não sou um bom coach. Eu vou te dar a realidade, vou dizer que você pode vencer ela, tá bom? Aqueles que semeiam com lágrimas, dói, com cantos de alegria colherão. E é isso aqui. Quem já foi num treino muito desanimado e você terminou ele, você entra no chuveiro gelado da academia, você se sente o He-Man. He-Man! Uau! Eu consegui, eu venci! Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse é o texto base de tudo aqui que a gente está construindo. Aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o resultado. E aqui nós encontramos esses dois sentimentos poderosos aplicados na hora certa, no lugar certo. Alegria e tristeza, no mesmo texto, e nenhum sendo... Como é que eu vou usar aqui a palavra? Nenhum deles sendo... Vou ter que inventar uma palavra, gente.
Não, nenhum deles sendo... Pode ser, mas eu vou ter que inventar uma palavra para vocês entenderem. Pastor, pregador, pode fazer isso. Diabolizados. Ok? Deu para entender agora? Viu? Nenhum dos dois aqui está recebendo esse peso aí do diabo, diabolizado. Meu Deus, a língua portuguesa chorou agora. A Débora está ali, oh meu Deus, ajuda Jesus. Só falta oração, né? Se você estivesse orando por mim que eu estou pregando aqui agora, Jesus te traga a palavra certa. Transfere a unção aí. Olha só, tá os dois aqui, e os dois aqui não estão sendo apresentados como obra do diabo, mas como parte de um processo divino que é de colheita. Gente, a gente às vezes lê a Bíblia e não para imaginar do que está falando, o que está dizendo aqui, o contexto. Semear, gente, não é plantar feijãozinho não, igual você está acostumado não. Quem aqui cresceu na cidade, o mais próximo que você entende de semear é plantar feijãozinho no colégio, é plantar hortinha na sua casa ali, planta uma hortinha para você comer e tal. Mas o contexto de semeadura aqui é sobrevivência, é vida. Aqui, esse contexto de semeadura não é uma semente não, é semear um campo inteiro, sem as máquinas que nós temos hoje para fazer por nós. É você tendo posses, e era só para quem tinha condição financeira, você ter bois puxando, mas que não significa que aqui você não vai enfiar o arado para dentro da terra. Preste atenção nisso, irmão. Os mais bem-sucedidos tinham juntas de boi, que iam à frente, mas aqui não quer dizer que você não vai enfiar o arado na terra, meu irmão. E os que não tinham condições financeiras faziam isso da enxada. Não é um buraco, não é dois buracos, são centenas de milhares de buracos, dia após dia, no lugar chamado Israel, meu irmão. Que o sol pega, meu amigo. O sol pega na cabeça. Ali a criança nasce, ela recebe um sol só para ela. Eu já fui lá, eu estou falando do que eu sei. Cada ser humano, você desceu no aeroporto, alguém diz assim, está aprovado, pode entrar, toma o seu sol. É só para você. Um sol quente, você está ali, arando a terra. E detalhe, você ara e não nasce nada. E aqui, que alguns não entendem, que você precisa envolver fé nesse processo, meu irmão. E a sua fé não pode morrer pelo desconforto da semeadura. Sua fé não pode viver de circunstâncias, de porque está sendo desconfortável, Deus não está fazendo, Deus não está envolvido. Paulo ouviu, aliás, nos disse o que ele ouviu do Senhor. Deus tem colocado uma porta diante de nós e temos encontrado resistência. Não é porque é uma porta que Deus deu que você não vai encontrar resistência. Não é porque é uma terra que Deus deu que você não vai encontrar gigantes. Pelo contrário, você vai encontrar porque você é o gigante na verdade. E ali está desconfortável. A gente precisa de uma fé, gente, que saia da empolgação. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, gente, ainda mais se ela vier assim, bem recheada de sobrenatural, como por exemplo, alguém que você nunca viu, alguém que não conhece nem teu nome, chega, fala o teu nome e diz assim, seu nome é tal, não é? Deus manda te dizer isso, isso e isso. Se vem assim, produz animação ou não produz, gente? Por menos que isso, você ouve uma palavra de Deus, você fica eufórico. Isso é bênção. Isso é lindo. É de Deus também. O problema é quando você acha que precisa ter esse sentimento toda hora para que signifique que a semente está crescendo. Aí você recebe essa euforia, que é normal da nossa emoção. A gente recebe uma palavra de Deus, a gente se alegra, está certo. Aí chega na segunda, nasceu? Não. Chega na terça, nasceu? Não. Chega na quarta, nasceu? Não. Passou uma semana, passou 2 semanas e não nasceu. E em muitos casos não vai nascer. Sabe por quê? Porque você não regou, porque você parou de acreditar. Paulo diz para Timóteo, milita pelas profecias que recebeste. Coopera com elas, crendo dia após dia. Eu estou arando.
não nasceu, mas eu vou continuar orando, porque eu creio. Eu creio que a semente é boa. Eu creio na semente, gente. Eu creio na semente. Eu posso me sentir capaz, me sentir isso, me sentir aquilo, mas eu creio na semente. O meu papel é só jogar ela na terra, é só receber no meu coração. É isso, eu preciso continuar cuidando da semente. Não interessa como eu me sinto, não interessa como eu me vejo, não interessa se eu acordei de manhã eufórico como naquele dia ou não. Eu permaneço crendo na semente. Não é crendo em mim, é crendo na semente. Vem você muito bom, que o seu crescimento espiritual, o seu entendimento da sua identidade lhe ajude nisso também. Mas o poder da colheita é a semente, semente, semente. E a Bíblia diz que nós recebemos a mesma semente. Cristo é a semente, meu irmão. A palavra saiu da boca de Deus, não volta antes que se cumpra o propósito para qual foi enviada. Eu continuo arando, 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 arando. É fato que eu vou continuar arando na direção do que Deus falou para mim. Porque às vezes, o que Deus falou sempre tem que ser o que não traz desconforto. E eu vou orar. Vou orar, aí passa 15 dias, de repente brota um brotinho. 6 meses depois, talvez 3 meses trabalhando no sol quente. 6 meses depois, vem os primeiros brotos e 1 ano depois, vem a colheita. E quando a colheita vem, meu irmão, aí como a mulher, você não lembra mais da dor. E você sai pegando trigo, você sai pegando milho, você sai pegando as uvas, e você se alegra com o que você está vendo. Nós precisamos aprender a confiar na semente ao ponto de, mesmo não fazendo sentido algum aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que as circunstâncias digam tudo ao contrário, a gente acredita na semente, portanto a gente consegue, no mesmo lugar que a gente está desconfortável, encontrar lapsos de alegria, porque a gente olha para o futuro. Eu sei o que Deus está fazendo aqui. Dá para achar alegria, meu irmão, é só você crer na semente. É só você saber que ela vai brotar, meu irmão. É só você saber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Aonde você quer chegar, o que Deus te mostrou. O mesmo Deus que deu a palavra te mostrou o resultado. Continue olhando para a semente e você vai celebrar. Quero ler mais alguns textos para a gente concluir. Tiago 1, verso 2 e 4. Ministério de adoração pode subir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Olha só, ele está dizendo, considere, decida se alegrar no desconforto, na tristeza das provações. Não porque você é sadomasoquista, desculpe pela palavra, mas é para você entender. Não porque você gosta de dor, mas porque você gosta do resultado. É isso que ele está dizendo. Não é porque você tem um pacto com a dor, não, eu gosto de sofrer. Não. É porque eu sei o resultado. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, a prova da sua fé vai tirar você dessa fé imatura, de explosões emocionais quando você recebe uma palavra, e vai te levar para uma fé poderosa e madura. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Para quem é herança? Para os filhos maduros. Pois bem, para você encontrar a maturidade, você precisa se deixar ser esticado. Salmo 56, 8. Olha que coisa linda isso aqui. Para você que acha que, quando você está passando por esses desconfortos, que vem de Deus, significa que Deus está rindo. Olha só, gente, o que Tiago disse. Preste atenção. Tiago está dizendo, não é sobre ficar alegre porque está doendo, essa coisa estranha. É de ficar alegre pelo resultado. E esse verso que eu vou ler aqui agora, você vai conseguir ter a imagem de um Deus
que sofre no seu período de pressão, que sofre, que se compadece do seu desconforto, mas que mesmo se compadecendo, se isso provém dele para o seu crescimento, não estou falando das obras do diabo, ele vai deixar você passar, e vai passar por você. Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. A gente falou semana passada sobre isso. Pai, mas eu quero agora ver televisão. Pai, mas agora eu quero... Tem hora que o Tito não quer trocar nem a fralda, gente. Tá todo cagado. E a gente fala assim, Tito, vamos trocar a fralda. O Tito, ele tem a mania de tudo que ele fala, quem conhece ele sabe. As primeiras palavras dele todas são cantando. Ele começou a falar cantando. Você fala assim, Tito, vamos trocar a fralda? Ele, não! Nem sei fazer o igualzinho ele faz. Só quem já viu sabe. Você pergunta se ele quer alguma coisa, ele não fala dá. Ele fala, dá! Não! E às vezes está desconfortável para ele. Quem já teve filho pequeno sabe que às vezes o filho tem que dormir e não quer. Como é que pode isso, né? Você vê que está sofrendo, gente. Infelizmente, aqueles que ainda não têm filho, bom, talvez um sobrinho, você vai ter vivido essa experiência. Mas podem confiar na gente. A gente não está inventando, não. É assim mesmo. Você vê que a criança está sofrendo porque ela não aceita que o melhor para ela agora é dormir. E aí você olha, está desconfortável. Ela não está feliz. Ela não está alegre, mas ela acha que obedecer agora vai produzir um sofrimento maior do que aquilo que ela está vivendo. E às vezes a gente precisa entender, meu irmão, que alguns sofrimentos são um ponto de mudança para sair de um sofrimento eterno, de um sofrimento contínuo. Aí, Tito, vamos dormir? Não. Quantas vezes a gente teve que pegar, e até hoje, agora que ele está dormindo sem mamar, então, chega na cama, ele quer brincar, ele quer música, ele quer isso, ele quer aquilo, e de vez em quando a Natália pega ele, quase que amarra, né? Ela pega assim as perninhas dele, bota aqui assim, igual um macaquinho, garra ele, bota os braços aqui de baixo, ele dá uma choradinha assim, uma resmungada, mas essa é coisa de segundos, e de repente ele começa a embalar ali, no ritmo, e dorme às vezes em 1 minuto, gente. Uma criança que tinha 1 hora chorando que não queria dormir, dorme em 20 segundos. Em 20 segundos. Agora, como pai de verdade que entende educação como um processo de crescimento e amor pelo seu filho. Porque tem pai que é doente. Tem pai que vê na correção um lugar de vingança, de explosão emocional, dos desafios que está enfrentando no trabalho, das suas mazelas interiores, as suas doenças emocionais, e aí querem descontar no filho. Não é disso que eu estou falando. Querem descontar no filho, que o filho fez raiva, aí vai lá, e a correção é uma expressão de vingança. Eu vou descontar o que você fez comigo. E não é um processo de amor, de educação, de crescimento. Mas os pais saudáveis, que não são doentes, quando seu filho está num processo de correção, às vezes dói. Sim ou não? Dá vontade de dar o que quer, não dá? Dá vontade de fazer do jeito que eles querem. Dá vontade. O Tito pequenininho, eu já tive algumas vezes que pegar ele, porque ele estava fazendo pirraças excessivas. Pegar ele e falar, agora a gente vai lá pro quarto. Já no meio do restaurante, já peguei ele, nós vamos para um cantinho agora, nós vamos conversar. Pequenininho daquele jeito. Sentava ele no meu colo, ele gritando, que vai fazer, que vai acontecer. Você vai ficar aqui com o pai. E tá doendo em mim o desconforto dele. Eu abraço, eu beijo ele, no meio da correção eu demonstro amor. E eu tô ali com ele, e ele tá querendo sair. Mas, de repente, ele vai entendendo aquilo, ele aceita a correção, foi desconfortável, mas o resultado é bom para ele e para mim. Quando ele está numa determinada situação e eu vejo que o meu filho é celebrado, porque ele é uma pessoa educada, porque ele é uma pessoa respeitosa, não que seja perfeito, tá? Você vai ver ele fazendo pirraça ainda,
vai fazer ele fazendo excesso, é um ser humaninho como qualquer outro. Mas que alegria que ele vai ter na fase adulta de se tornar um grande líder, cumprir o seu propósito, de ser celebrado nos lugares que ele chega, de ter estrutura emocional para lidar com o não, que é o principal, que é o que falta hoje. Por quê, gente? Porque eu não cedi. Mas significa que eu estava rindo? Isso é coisa de doente, gente. A criança está sendo corrigida, o pai está rindo. Toma para você aprender. Se você age assim, você precisa ser curado. Isso não é normal. O normal é isso aqui. Ó. Registra tu mesmo o meu lamento. Como que ele registra? Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Gente, vou dizer assim, talvez seja o Espírito Santo que faz esse trabalho, mas talvez seja um anjo. Talvez os nossos anjos ministradores, quando nós estamos no desconforto, chorando, eles estão ali colhendo as nossas lágrimas. Essa expressão colhe as nossas lágrimas, pode ser literal, os anjos podem fazer isso, o Espírito Santo, mas pode não ser e ser apenas, que já é o suficiente, uma mensagem poderosa de Deus dizendo: eu me importo com o seu desconforto. Eu estou com você, está tudo bem. Eu estou colhendo cada uma das lágrimas aqui. Eu estou vendo que está doendo. E ele está colhendo essas lágrimas como que juntando uma memória, para que ele se lembre que você renunciou, que você cooperou. São lágrimas de promessas que você está crendo, está doendo, a alma está gritando, vai em tal direção. Gente, a alma às vezes não quer semear não, gente. A alma quer sombra e água fresca. A alma não quer o processo de semeadura não. Se a gente ficar dando para nossa alma só o que é bom para ela, né? Que ela se apega, a gente não vai semear não. Tudo que for difícil, toda renúncia que a gente tiver que fazer. Gente, término de relacionamento. Quem aqui já passou por isso? E hoje, como eu, você, creio que aqueles que estão casados têm um casamento abençoado, feliz, próspero. Mas quando jovem, quando termina um relacionamento, parece o fim do mundo. Hein? Cruz credo. Ah, vou morrer. Morre nada. Aí, Vivi da Silva. Vivi, tu nem lembra mais daquele traste. Nem lembra. Seguiu a vida. Mas e se você escolhe o fácil? O fácil era aceitar tudo, aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu, que Deus falou para você, mas ali estava produzindo um caminho pelo menos um pouquinho mais confortável do que ter que dizer não para você mesmo, para sua carne, suas emoções que se apegaram. É bom ter alguém para conversar no final do dia, para dividir a vida. Aqueles que, pela ignorância, em algum momento, mesmo sendo cristãos, vamos lá, eu vou desenhar uma situação aqui, porque cristãos também erram, e às vezes ali você cedeu e você teve relação sexual no seu namoro. Eu não estou falando isso para te trazer nenhuma condenação, quero que você entenda algo. E aí você, no seu namoro, você tinha vida sexual ativa ou teve experiências, e aí o apego da carne é maior ainda, né? Estou falando para a gente aqui, para ser humano, você está entendendo o que eu estou dizendo? E o apego carnal é maior ainda. E aí, além das suas emoções, que gosta daquilo que a pessoa te oferece, ainda que às vezes seja até um babaca, mas vez ou outra te oferece uma migalha. E a sua alma, que foi educada a aceitar pouco, aceitar qualquer coisa para fugir do não, para ter sim toda hora, aceita aquilo. E aí junta a carne, que também está gritando, do rapaz, da moça. Você precisa disso. Como se você vivesse com isso o resto antes da sua vida, sempre ter visto como beber água e almoçar. Você precisa disso. Aí na hora que puxa, dói, rasga às vezes. Mas se você permanece na direção do que Deus falou para você, quando a colheita vem, você não lembra mais da dor. Você é pacificado com o seu passado, ao ponto de até aquilo que causou mais dor, quando estava lá, você olha e você fala: glória a Deus, Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo, Jesus. Como eu cresci por tudo isso. Tem coisas que você chama de perdas hoje, meu irmão, mas que você vai chamar de glória eterna amanhã.
Amém. Aleluia. Se coloca de pé para a gente orar. Eu sempre falei que o culto da manhã era uma dificuldade absurda para mim. Eu sempre brinquei com a Natália e falei assim, olha, um dia quando eu for pastor de uma igreja, se eu for pastor presidente de uma igreja, eu vou tirar o culto da manhã. Porque misericórdia, quem inventou isso estava na carne. Jesus não acordava cedo para cultuar com os discípulos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele dormia até as 10. É a minha heresia pessoal. E hoje é mais tranquilo. Hoje eu acordei, você ficar no recalque, acordei, até correr eu corri. Cadê o Diego, gente, para ouvir isso? Vai ficar orgulhoso de mim. Hoje é mais tranquilo. E é engraçado que os cultos da manhã, não só esses, mas desde que eu venho, né? Que eu viro para a alma e falo para ela, problema seu, você vai assim mesmo. Você não me manda, você não governa, você vai porque eu preciso estar lá, eu quero estar lá, o meu espírito deseja isso. Meu homem interior sabe que é o que eu preciso. E aí eu venho, são os cultos mais poderosos. Como tem sido poderosos os cultos da manhã, gente? Como tem sido, o culto à noite tem a sua particularidade, mas de manhã tem tido uma graça única aqui, meu irmão. Amém. Sempre há colheita, amém? Sempre há colheita para semeadura. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso você ora, enquanto isso você pondera tudo aquilo que a gente falou. Mais poderosa do Espírito Santo, que a gente negligenciou muito no ensino da igreja. Quando Jesus vai falar dele, quando você vai escolher para explicar quem é uma pessoa para alguém que você está conversando, você vai sempre procurar o ponto mais alto do caráter dessa pessoa. Se você quer que ela entenda que ela é uma pessoa incrível, você vai buscar algo. Tem muitas outras coisas que ela faz bacana, mas você vai contar um feito dessa pessoa. Você vai contar uma característica para respaldar as outras coisas que essa pessoa faz. Deu para entender? Não sei se eu consegui ser claro. E o Espírito Santo, quando Jesus foi falar dele, ele cura, ele liberta, isso tudo faz parte. Mas quando Jesus falou assim, como dizer para eles qual é o tamanho desse poder? Como dizer para eles quão grande é esse poder? Como dizer para eles quanto é incrível o Espírito Santo? Ele diz assim, o Consolador. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo